Tipo, o guri tava lá se divertindo no videogame, jogando bola com os amigos, aí foi punido com o estudo, né? Isso, obviamente, a gente não percebe, ou nossos pais não percebiam na época deles, enfim. Eu sempre falo, olha, eles fizeram isso porque eles achavam que era o correto na época, né? Mas se você passou por isso, tente seguir essa dica do Marcos, esse conselho dele, de transformar, né, essa visão do estudo da prova. Eu sempre falo, a única coisa que a gente não é filho do Neymar, herdeiro, ou pelo menos a maioria de nós não somos, né? Então a forma da gente melhorar de vida é pelo estudo. Ah, mas eu posso abrir uma empresa? Sim, até abrindo empresa você precisa estudar o seu mercado, técnicas de venda, a parte financeira. Enfim, você precisa estudar, você precisa adquirir conhecimento, precisa se pôr à prova. Ah, mas o empresário não faz prova. Pô, ele faz prova todo dia, né? Ele estuda lá para vender e se ele tenta aplicar aquela técnica de vendas com o cliente, se deu certo, ele vende. Se não deu, o cliente vai embora, entendeu? Então, tenta fazer isso, né? Porque a única forma da gente mudar de vida realmente é com estudo. E se você carrega ainda esse trauma, esse chipzinho aí que foi implantado lá no começo de sua vida, né? Dessa forma, menino, vai pra dentro, vai estudar, sai desse videogame, sai dessa rua jogando bola, tenta mudar isso, né? Tenta colocar o estudo como se fosse algo, não, isso aqui é um degrau para eu chegar em algum lugar, eu comprar minha casa, um apartamento, um carro, né? Quando eu era concurseiro, Marcos, eu fazia o seguinte, nunca tive uma condição muito ruim, mas também nem muito boa. Eu sempre fui um cara médio, essa parte financeira da minha família, né? Pais servidores públicos, meu pai, na verdade, minha mãe ficou desempregada por muito tempo, enfim, a gente tinha acesso a escolas, né, pagava uma mensalidade, atrasava duas, mas assim, nunca teve viagem para Disney, né, essas coisas nunca teve, né, nem sonhava em ter. E quando eu comecei a estudar para concurso público, eu pensava, poxa, eu quero viajar o mundo. O máximo que eu viajava era para o interior para ver minha avó. Então, eu quero viajar o mundo. Então, eu sentava lá, ó, isso aqui não é eu não estou lendo um livro a mais. Eu estou comprando uma passagem para não sei aonde. Então, eu botava isso como um objetivo, como meta, como um motivador a mais, e usava isso a meu favor, né? E é isso realmente, eu tentei mudar a forma como encarava o estudo, e isso aí fez toda a diferença. Hoje eu gosto de estudar, não sou a pessoa que mais estudo, nunca fui, na verdade, né? Eu nunca menti para vocês falando que eu era CDF, não. Eu aprendi a estudar no meio do caminho, aprendi a gostar de estudar também, com essa mudança de visão do estudo. Em vez de ser uma punição, era um degrau para chegar onde eu queria. Marcão, você falou um negócio também muito interessante do jeito que você estuda, que é o que eu passo mais ou menos para os alunos aqui, sobre um método de estudos ativo, cara. Estudar, ler o negócio ali, eu assisti uma videoaula e parar para tentar se lembrar, né? Poxa, quais foram os conceitos aplicados aqui nessa aula hoje? Foi X e Y, tenta se lembrar, que isso na neurociência, pelo menos até onde eu estudei, é chamado de recuperação ativa, que é você trazer a memória, né? Cara, eu queria saber de você, né? Um psicólogo que estuda neurociências, prática baseada em evidências, fala um pouco sobre técnica de estudo, um pouco sobre memória, qual tem jeito certo, jeito errado de estudar, tem jeito certo de fazer seu cérebro aprender. Me fala aí, sobre as melhores práticas, digamos, que um aluno pode aplicar nos estudos. Tá, beleza. A gente negligencia que o nosso cérebro trabalha de algumas formas, porque a gente aprende a estudar de uma forma equivocada durante a nossa vida. Aí são diversas questões que estão por trás disso. O sistema educacional no Brasil é horrível, a gente não tem muitos preparos também dos professores ali, não tem incentivo também para os professores, então a gente meio que tem que nadar ali e se virar da forma que der. Aquela historinha ali que geralmente as pessoas aprendem a nadar com o tio, com o avô que joga o moleque ali no rio, ela é verdadeira. A gente vai aprendendo ali, só que a gente vai aprendendo a nadar ali, sobreviver, mas a gente não nada de uma forma profissional. Não. A gente não tem técnica ali, a gente não faz nada do crawl, porque eu vou te jogar ali no meio do mar. A gente tá se batendo na água ali só. A gente tá dando certo, mas tá se batendo, tá tudo errado. Você provavelmente pouparia energia se você utilizasse técnica, você provavelmente... Então, você deve estar entendendo onde é que eu tô querendo chegar, né? Então, entender a forma que o cérebro funciona para a gente aprender e estudar é muito melhor. Você meio que está hackeando tudo ali, cara. Você está pegando como é que o seu cérebro funciona e utilizando no contexto correto. Agora, o que eu vou falar? Na literatura científica, a gente tem algumas evidências de algumas coisas ali, só que a gente não pode generalizar e falar que vai funcionar com todo mundo. Esse é um ponto principal. Por que eu falo que isso é um ponto principal? Porque as pessoas podem não se adaptar e pensarem que são incapazes de estudar, porque ela não conseguiu seguir uma
metodologia muito divulgada, né? Quando a gente fala aqui, galera, presta atenção nisso. Quando a gente fala de técnicas para aprendizagem, para estudar para concurso, para estudar o conteúdo que seja, nós estamos falando que tem coisas que tem muita evidência que funcionam. Mas se não der certo com você, não quer dizer que você é uma pessoa horrível. Às vezes você tem muitas coisas outras atrapalhando que precisa de uma atenção do que somente o método, né? Porque o método, ele é aplicável, ele é testado, ele tem evidência, só que tem diversas coisas que impedem. Pode falar. Cara, só fazendo um complemento, isso é uma verdade, né? Eu lembro agora de um caso de duas alunas.